Fala, meninos! Mais uma aula, vamos lá? Estão prontos? Peguem um caderno de vocês. Hoje eu vou precisar desse caderno. Pega esse caderno. Eu quero um monte de anotações. Gente, quero caderno. Amo caderno. Quero caderno lindo, tá? Quero caderno lindo. Quando a gente sair desse EAD, a gente voltar lá ao presencial. Quero ver, quero olhar. Pô, admiro muito. Vamos lá? Pegou seu caderno? Vou dar um tempo pra você pegar, só. Vou parar o vídeo. Parei. Pronto, pegou? Foi. Então bora lá? Estão prontos? Hoje a gente vai falar sobre a independência da América Espanhola. Vamos fechar esse conteúdo. É um conteúdo que cai até no Enem. Não é um conteúdo recorrente. Não é um conteúdo recorrente. E aí vai. Eu acho que a gente tem que focar nos conteúdos das avaliações externas, né? Principalmente agora, que tem algumas avaliações externas que ainda não alteraram data. Creio eu que vai ter mudança de data, mas por enquanto não tivemos essa alteração. Mas vamos focar o nosso estudo nessas avaliações externas, fechado? Então, bora lá. Não é um conteúdo com uma recorrência muito grande, mas ele tem uma presença. Não é recorrente, mas está presente. Então é bacana a gente, pontuar ele lá. Para começar a aula de hoje, eu queria que você já pegasse duas classes sociais. Duas classes sociais muito importantes que vão estar presentes em todo esse processo, que vão ser os crioulos e os chapetones. Crioulos e chapetones. Quem são os crioulos? Os crioulos, eles fazem... Vamos lá, primeiro, os dois grupos fazem parte da elite colonial. Os dois grupos são a elite da América Espanhola. Inclusive, eu já vou deixar uma coisa bem clara. Nenhuma dos processos de independências no continente americano foi feito sem elite. Pelo contrário, todos foram única e exclusivamente das elites. Pensa só, a independência americana é uma independência da elite americana. A independência da América Espanhola, eu vou ensinar hoje, é uma independência da elite. E assim como a independência no Brasil foi um processo da elite. Então a gente não tem um processo, vamos dizer, popular de independência. Todos os processos foram processos que oriundos da elite, liderados e organizados por essa elite. Fechado? Então já vamos deixar isso claro aqui, tá legal? Os crioulos, eles fazem parte dessa elite, mas eles não nasceram na Espanha. Eles não são espanhóis de nascimento, eles nasceram dentro da colônia. Eles são filhos daqueles espanhóis nascidos na colônia. Eles fazem parte da elite social, mas eles não tiveram aquela vivência da metrópole. Tá legal? E por não ter tido essa vivência da metrópole, ou sua origem, ser uma origem vinda da metrópole, eles não podiam alcançar os altos cargos públicos. E isso gerava um conflito muito grande com os chapetones. Os chapetones que eram espanhóis de nascimento, que tinham ido para a colônia, e por esse simples e único motivo, eles conseguiam os melhores cargos sociais. Então você já tem um conflito social entre dois grupos da elite. Um grupo da elite um pouquinho inferiorizado, que não tinha nascido na Espanha ou vivido a metrópole, e outro grupo oriundo de lá. Então você tem um conflito ali entre esses dois grupos. Fechado até então? Quando você compreende esse conflito, você começa a entender que a gente quer, dentro dessas colônias, né, espanholas, você já tem um conflito onde eles estão buscando uma mudança. Uma mudança de quê? Uma mudança de, vamos dizer, de patamar dentro da sociedade. Essa mudança quem quer de verdade? Os crioulos, eles querem essa mudança. Tá? E aí surge o quê? As ideias iluministas. Cara, tá vendo como o iluminismo é importante? A gente falou de iluminismo e a gente falou de independência do Haiti, a gente falou agora de independência da América Espanhola, e tudo isso está baseado nas ideologias do iluminismo, a filosofia que surgiu antes da Revolução Francesa. Essa ideologia, ela traz quais ideias? Vamos pegar lá a bandeira, lá as ideias da França, né? Igualdade, né? Liberdade, fraternidade, mas principalmente igualdade. Igualdade que não existia porque os crioulos não tinham acesso àquilo que os chapetones tinham. E aí já começa o quê? Um conflito que vai buscar o quê? Vai buscar quebrar esse padrão de comportamento que a gente tinha dentro da sociedade. Tá legal? Então você já vê aí a importância do iluminismo quando você pensa na formação de conflitos ou de buscas por transformações sociais. Fechado então até aí? Beleza, então. E aí você vai ter o quê? Você tem Napoleão Bonaparte subindo ao poder, e quando Napoleão Bonaparte sobe ao poder, a mesma coisa que aconteceu no Haiti, ele começa a tomar ali a Europa. Inclusive, ele vai tomar duas regiões, vai tomar a região ibérica como um todo. Ele vai tomar a Espanha e depois vai tomar Portugal.
E aí, vamos lá. Por que o processo de independência espanhol vai ser diferente do processo de independência brasileiro? Tá legal? Primeiro, a América Espanhola, a gente não teve o rei da Espanha vindo viver na América Espanhola. O rei foi retirado do poder. Tá legal? No caso do Brasil, quando Napoleão toma Portugal, o rei de Portugal foi viver na América Portuguesa. E isso vai gerar uma mudança e uma transformação dentro da sociedade e uma diferenciação muito clara quando a gente pensa no processo de independência de cada um. A gente vai ver o processo de independência brasileiro e aí você vai entender isso. Vai ver que tem muita semelhança, tá? Não é muito diferente, não. Tem algumas semelhanças. Porém, a gente tem diferenças claras baseadas nessa chegada da família real. No caso da Espanha, o rei foi só deposto. A gente não teve a vinda da família real para a América Espanhola. E aí essa América Espanhola passa a ficar sem ter um controle, sem ter uma pessoa controlando isso. Até porque, lembra que eu falei quando a gente estava estudando sobre a independência do Haiti, que durante a tomada da Europa, Napoleão Bonaparte meio que deixa de lado a América passa a não ser tão importante, então é isso que vai acontecer. Se aproveitando desse momento, crioulos e chapetones, eles vão iniciar o processo de independência, que a gente divide em dois períodos, duas fases, tá? A primeira fase de 1807 a 1814 e a segunda fase de 1815 em diante. Ok? São duas fases. Na primeira fase, como Napoleão não estava voltado para a América, crioulos e chapetones começam a dividir o poder, porque tanto os crioulos quanto os chapetones não queriam responder para o irmão de Bonaparte que ficou no poder dentro da Espanha. Eles não queriam mandar mensagens ou responder ou serem, sei lá, colonizados por eles, entendeu? Então eles dois entram num acordo. Você tem um acordo entre crioulos e chapetones. Nesse acordo entre crioulos e chapetones, os dois passam a governar a América Espanhola, cada qual em sua região, criando quase que locais autônomos de políticas e economias autônomas, uma coisa que lembra um pouquinho, tá? Lembra um pouquinho lá, vamos dizer, as cidades-estados gregas. Tá legal? Você tem essa relação. Eles vão criando, então, o quê? Vão criando governos autônomos, e esses governos autônomos controlados por crioulos e chapetones. Até aí foi, certo? Só que, quando Bonaparte perde o poder completamente, em 1814, o que vai acontecer? A gente começa a ter o Congresso de Viena. E no Congresso de Viena, as nações estavam unidas para o retorno dos regimes absolutistas antigos. E não só o retorno dos regimes absolutistas antigos, mas o retorno daquilo que eram as colônias. Aí vem a parada, aí vem um momento de complicado, porque pensa só, vai lá, o irmão de Napoleão tomou o poder ali na França, foi colocado por Napoleão. Nesse período, vamos dizer, a Espanha e na própria Napoleão Bonaparte não deu tanta atenção para a América Espanhola. A América Espanhola foi governada, então, nesse período por crioulos e chapetones. Só que quando Bonaparte perde de vez esse poder, você tem a formação do Congresso de Viena, que busca o quê? Um retorno das monarquias absolutistas antigas. Então, aquele rei da Espanha que tinha sido retirado do poder estava sendo recolocado no poder. E esse mesmo rei teria, entre aspas, o direito de recolonizar o território que era da América Espanhola. Inclusive, no Congresso de Viena, a gente tem a formação, entre aspas, do exército, né? Deixa eu ver, da Santa Aliança. A Santa Aliança, o exército da Santa Aliança era a união desses países em busca do retorno monárquico absolutista e dessa colonização. Então, você vê aí que existia um exército e esse exército poderia vir para cá e tomar de novo a Espanha como colônia. E aí você vai ver o conflito de novo, aí o retorno do conflito entre crioulos e chapetones. Por quê? Porque os chapetones, eles até queriam esse retorno colonial, porque para eles era agradável esse retorno colonial. Quando a América Espanhola era colônia da Espanha, o que acontecia? Eles tinham lideranças, eles tinham os melhores cargos políticos, eles tinham maior influência política. Já os crioulos, eles vão ser contrários a essa recolonização da América Espanhola. Por quê? Porque eles não tinham participação política, porque eles não tinham poder político. Então eles vão ser contrários a isso e inicia-se um movimento em busca de fortalecimento, de criação de, vamos dizer, de um exército que pudesse defender a América Espanhola. E é aí que surgem duas figuras, San Martín e Simón Bolívar.
Tá legal? Esses dois caras, eles vão liderar processos. Um saindo da Argentina, San Martín, outro saindo da América Central, Simão Bolívar. E esses dois, eles vão pegar e vão tomando territórios e, vamos dizer, fortificando esse processo de independência da América Espanhola até que eles se encontram no Peru. Eu sei que pega mal falar, eles se encontram no Peru. Piadinha sem graça. Piadinha histórica, né? Piadinha histórica. Eles se encontram no Peru e lá no Peru eles começam a discutir como tornar essa América, vamos dizer, livre, liberta. Só que o San Martín, ele era monarquista. Então o San Martín queria ou pegar um rei da Europa e colocar na América Espanhola, ou pegar um descendente desse rei, alguém para poder colocar aqui na América Espanhola, para que esse cara, vamos dizer assim, governasse a América Espanhola, essa América Espanhola independente, porém com uma monarquia. Já o Simão Bolívar era contrário a isso. Simão Bolívar queria o quê? Queria a ideia da república, da democracia. Ele já vinha espalhando essas ideias, e eram ideias até do próprio iluminismo, né? Então ele pega e ele não aceita essa tomada de poder. E aí começa ali um confronto, um conflito, que na verdade vai ter uma vitória do Simão Bolívar, que vai conseguir, vamos dizer, manter as suas ideias, tá? Não é um confronto, não é uma guerra, mas um conflito de ideias, de pensamentos, tá legal? E nesse conflito de ideias, quem vai sair vencedor vai ser o Simão Bolívar. Mas a verdade é que quem vai evitar que a América Espanhola fosse tomada vai ser, na verdade, a Inglaterra. E a Inglaterra, ela está muito presente quando a gente pensa em Brasil e vai estar muito presente quando a gente pensa em Espanha. Então vamos só ver as coisas que estavam acontecendo. Depois que você tem a independência americana, vai vir também a ideia do quê? Doutrina Truman, né? Doutrina Truman, perdão, gente, doutrina Monroe. E a doutrina Monroe traz a ideia do quê? América para os americanos. E a doutrina Monroe queria a América para os americanos, mas não é América para os americanos independência. É América para os americanos para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos liderassem e governassem esse continente americano. Junto com isso, você ainda tem uma Inglaterra extremamente forte. E uma Inglaterra que está se aproveitando. Enquanto Napoleão Bonaparte está focado ali na Europa, aqueles conflitos, tudo estão acontecendo, o retorno monárquico, a Inglaterra está se apropriando, vamos dizer assim, das colônias, tanto da América Portuguesa quanto da América Espanhola. Ela já era grande influência econômica. E ela vai se aproveitar desse momento para o quê? Expandir o seu mercado. Tá legal? Então, a Inglaterra, ela vai ser a grande, vamos dizer, defensora da América Espanhola para que aqui não haja um ataque da Santa Aliança, e esse ataque da Santa Aliança influencie naquilo que vai ser a independência. Na verdade, a independência ela foi conquistada graças a esses crioulos, né? E esses crioulos, junto com a Inglaterra e toda a sua influência econômica, vão conseguir esse processo de independência. Agora toda vez que a gente pega e fala de independência espanhola, a gente vê uma diferença muito clara do processo de independência português, da América Portuguesa. Na América Portuguesa, a gente teve independência e formou um país, Brasil. Quando a gente fala de independência da América Espanhola, eu estou falando de diversos países, né? E aí eu trago a questão, tem um grupo social chamado de Os Caudilhos, que se remete muito aos coronéis brasileiros, que eram pessoas que tinham posses, controles sociais e que tinham força militar. E esses caudilhos são eles que vão lutar pela independência territorial dessas regiões, formando então essa quantidade em demasia que a gente tem de países independentes dentro da América Espanhola. Fechado, galera? Beleza? A gente vai se encontrar, já tem live, a gente se encontra aí. Fechado? Até mais. Tchau!